Glória a Deus. Feliz aqueles que têm os seus pais, puderam abraçar os seus pais ou ligar para os seus pais. E valorize esse momento, porque amanhã pode ser de repente que aquilo que você gostaria de falar, ele não esteja mais aqui. Então que você possa sempre estar atento ao seu pai, à sua família, porque muitas das vezes, amado, por nós não compreendermos, muitas vezes, e às vezes achamos que os pais são até chatos, né? Aqui pega no pé, mas tenho certeza que muitos daqui daria tudo para o pai todos os dias pegar no pé, mas que ele estivesse aqui, não é verdade? Então valorize enquanto você tem, está aí, porque ele é o seu pai, ele é um exemplo. Com certeza, como nós vamos estar falando, tem coisas que boas e coisas más, isso todos nós temos, mas tenho certeza que sempre vai ter uma boa qualidade a ser seguida, um exemplo a ser seguido. Então eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo, no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, a seguir diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: Há quanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces, Felipe? Quem viu a mim, viu o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que esta, porque eu vou para o Pai. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, todos nós, pais, temos qualidades. O seu pai, mesmo aqueles que já partiram, tinham ou não tinham qualidades? E esses que estão com você, têm ou não têm qualidades? São qualidades que você falou assim: isso eu quero servir, isso eu quero para a minha vida. É um exemplo, como nós ouvimos ontem no culto de ações de graça, né? As filhas do irmão Nadir falando que eles são exemplo. Eles aprenderam a orar, eles aprenderam a enfrentar as lutas, eles aprenderam a administrar, aprenderam a se calar no momento de se calar. Então todos nós, amados, todos nós, inclusive eu aqui, você que está sentado, nós temos boas qualidades, mas também temos más qualidades. Mas nesta noite, que as boas qualidades venham fruir nas nossas vidas, que venha se destacar em nossas vidas, e que os nossos filhos possam seguir esse grande exemplo dessa qualidade. Uma qualidade de ler a palavra do Senhor. Você pode ter certeza disso, que algumas coisas você vê. Eu vejo assim que eu sempre fui uma pessoa de leitura.
A Mariana, logo que aprendeu a ler, eu dei uma Bíblia para ela. Ela leu mais de 20 vezes aquela Bíblia, as principais histórias da Bíblia. Até hoje, lê bastante livros, lê bastante. Leu a Bíblia num propósito de 40 dias. Aí, e continua lendo. Exemplo de fé. Chega um momento que precisa de oração. Então, isso para mim, eu vejo assim, é um reflexo que ela vê na minha vida. Porque o exemplo, você pode até encaminhar uma pessoa, mas o modelo, a prática, arrasta os teus filhos para ser como você é. Então, se você quer que o seu filho, a sua filha, tenha essa qualidade que você tem, que você possa ensinar, mostrar para ela que dá certo. Você observa que nesse texto, Jesus fala que Ele e o Pai é um. E que Ele faz o que Deus quer que Ele faça. Ele fala aquilo que Deus quer que Ele fale. E disse o seguinte, que o Pai é igual a Ele. Então você quer conhecer a Deus? É só olhar o que Jesus fez. Como era o amor do Senhor Jesus. Como Ele viveu. Nós observamos que Jesus... sempre a Bíblia diz que ele era submisso aos seus pais, trabalhava ao lado do seu pai. Qual era a mesma profissão do seu pai? Carpinteiro. E o carpinteiro da época não era só a questão de fazer casa, o carpinteiro era os móveis também. E José ensinou a Jesus. Ele fazia, trabalhava. O exemplo. Então, amado, nós queremos nessa noite intitular essa palavra, Pai, um modelo a ser seguido. Pai, um modelo a ser seguido. E nós queremos colocar alguns pais. Queremos colocar alguns pais aqui que deixaram um exemplo para os seus filhos, os pais bíblicos. O primeiro deles que eu quero citar é Adão, um exemplo em continuar a transmitir a palavra de Deus. Todos nós sabemos que Adão, ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Deus falava com ele entendeu, foi o primeiro homem a ouvir os ensinamentos do Senhor. Também foi o primeiro homem a pecar, mas logo que ele sai do paraíso, onde eles foram expulsos do paraíso, ele passa a ter uma vida normal. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. De Sete nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, Adão, ele é um exemplo de transmitir, de continuar a palavra de Deus. Ele sempre falou, depois que saiu do paraíso, quem era Deus, o que Deus fez. E logo que Sete nasceu, diz que ele invocou o nome do Senhor. Também diz que o seu filho o filho de Sete também buscou a presença do Senhor. Então, Adão, ele tinha um exemplo de continuar a transmitir a palavra de Deus. Esse é um exemplo. Podemos citar maus exemplos, mas não, queremos os bons exemplos. O modelo de transmitir, porque se Adão não transmitisse para Sete, a palavra de Deus acabaria ali. Mas ele transmitiu, reconheceu os seus erros, com certeza, e transmitiu para os seus filhos que Deus é bom. Noé, um exemplo de confiança no Senhor. Um homem que confiou no Senhor, um exemplo de confiança. Como é bom ter um pai que você pode confiar. Você pode chegar, o pai chegou, o pai está ali, eu confio, o pai resolve tudo. Aconteceu, não, o pai resolve, meu pai sabe. Tem filho que chega, a pessoa está lá, principalmente os menores, né? Estão lá na casa, lá dá um probleminha, ele já chega assim, e se for um homem, então ele chega assim, e dá uma esticadinha, põe a mão na cintura, e diz, meu pai sabe fazer, né?
Para ele o pai, ele tem confiança que o pai resolve tudo, que o pai sabe tudo. Você já imaginou essas crianças na escola, quando fala alguma coisa, a professora já diz: ó, meu pai sabe, minha mãe sabe, meu pai sabe tudo. Eles são desse jeito. E o Noé foi um exemplo de confiança. No livro de Gênesis capítulo 7, verso 5, diz assim: tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Ele tinha uma confiança. Amados, já imaginou chegar uma ordem do Senhor dizendo o seguinte: olha, prepara, construa uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio. E sendo que essa época a terra era umedecida por um orvalho, não se conhecia essas chuvas que nós temos nos nossos dias. Ele precisava confiar no Senhor. E ele foi um exemplo, ele construiu essa arca, mesmo que as pessoas chamavam de louco, de doido. Ele continuou a construir porque confiava no Senhor. O versículo 7 diz assim: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, e ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Ou seja, os seus filhos confiaram no pai, acreditaram nele. Se eles acreditaram na pregação do pai, ajudaram a construir, porque eles tinham confiança no pai. Porque senão, amado, eles não entravam e não iam nem ajudar se eles não confiassem no pai. Eu sempre digo assim que os pais devem transmitir uma confiança muito grande para os seus filhos. E às vezes os pais passam por mentirosos. Diz o seguinte: olha, pode deixar que esse mês eu vou te dar tal coisa. Então não prometa, não fala nada, às vezes não dá. Eu vou te levar para nós passear, vou fazer isso com você, nós vamos fazer isso e aquilo, e não dá. Você passado por mentiroso, porque você promete uma coisa e não fez. Então não prometa, faça, chegue na hora e diz assim: vamos fazer. Porque toda criança que você prometeu, ele fica esperando. E o Noé passou essa confiança, amado, para os seus filhos. Você já imaginou eles, aquela água subindo, a arca fechada, os bichos ali dentro, e Noé dá uma olhada para os seus filhos dão uma olhada e falam assim: se nós não confiássemos em nosso pai, nós estávamos perdidos. Então Noé foi um modelo a ser seguido de confiança. Pai que passa essa confiança, se cumprirá, amado. Quando você diz para os seus filhos que servir a Jesus, mostra um exemplo que é a melhor coisa, eles vão estar junto com você, porque confiam em você. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amados, quantas vezes que você que ainda não tem um pai, que não se converteu ainda, você diz: eu queria que o meu pai se convertesse. Creia nessa palavra, tenha confiança que ele vai aceitar o Senhor Jesus Cristo. Abraão, um exemplo de fé. Abraão é o pai da fé, passou isso para o seu filho. Gênesis capítulo 22, versos 7 e 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, e respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Ter fé, confiança. Você já imaginou o teu filho chegar para você e dizer assim: olha, eu queria tal coisa, pai, e você não ter condição, mas você vai dar uma palavra e dizer assim: ó, em nome de Jesus, nós vamos conseguir, eu vou te dar isso. E daqui a pouco acontece. Olha o exemplo de fé. Deus proverá. É um dos maiores exemplos que um pai pode passar para o seu filho, é fé. Confia que Deus vai fazer. Imagine agora indo para sacrificar. O filho estava ali, viu a lenha, viu o facão, e ele pergunta: onde está o cordeiro, meu pai? Deus proverá, meu filho. E sobe para o holocausto, e ele não vê nenhum cordeiro, mas ele confiava. Ele não estava com medo, amados,
do pai matá-lo, porque se ele quisesse fugir do pai, ele fugia, mas ele confiava naquilo que o pai estava falando, e tinha fé, porque o pai disse o seguinte: Deus vai trazer um cordeiro para nós sacrificar, meu filho. Ele acreditava nisso, e quando chegou ali, amados, já estava colocado sobre o holocausto que era o Isaque, sobre o altar. A hora que ele ia imolar, houve uma voz: não faça isso, Abraão. E ele olha do lado, ali estava o cordeiro. A fé. Amados, não se desespere, porque muitas das vezes você vem de passar fé, passa uma incredulidade. Às vezes fala demais perto dos seus filhos. Em vez de transmitir fé, você afasta eles da presença de Deus. Seja como Abraão, um exemplo de fé. Quando você, pai, é um exemplo de fé para os seus filhos, confia no que você diz. Meu pai falou, vai acontecer. Tem confiança. Um certo momento, o pai levou o seu filho, ele era piloto de avião, levou o seu filho, e o seu filho junto com os passageiros ali, brincando, e daqui a pouco começou a entrar num período de turbulência, e as pessoas todas ali com o seu cinto, e a criança brincando ali com seus brinquedos no corredor, de boa, como diz eles, né? E ali uma mulher disse assim: menino, você não está com medo? Não. Por quê? Meu pai é o piloto. O meu pai é o piloto. Ele tinha confiança no pai, era o pai que estava lá, era o pai que estava conduzindo, então não precisava ter medo. É o meu pai. Será que você consegue passar essa confiança para os seus filhos? Eu não tenho medo desse barulho que está lá fora, meu pai está em casa. Eu não tenho medo dessa crise financeira, o meu pai está aqui, e meu pai disse que Deus nos sustenta. Será que ele confia em você, nas suas palavras? Um outro exemplo, modelo, Isaque, um exemplo de paciência em esperar. Você tem paciência? É o que falta para os nossos dias hoje. Diga para a pessoa que está ao lado: tenha paciência. Amado, vivemos num mundo que as pessoas não têm paciência, querem as coisas para ontem. O imediatismo. Agora, olha o exemplo de paciência em esperar. Gênesis capítulo 25, verso 20 diz assim: era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca. 40 anos, para você ter esperança ainda, viu? 40 anos quando ele tomou Rebeca como esposa. Agora presta atenção nisso aqui, versículo 26 do capítulo 25. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhe deu à luz a um filho. 20 anos esperando um filho. É ou não é um exemplo de paciência? Amados, tenha paciência. As pessoas, quando eles não vê, eles têm mais paciência. Mas quando Deus dá uma promessa para ele fica ansioso. Deus, ele cumprirá, mas tenha paciência. O que a Bíblia diz? Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim os seus ouvidos e atendeu o meu clamor. Tenha paciência. Diz que as pessoas que têm paciências, tranquilo, eles vivem mais, né? Sossegado. O meu pai tinha um dizer que essas pessoas sossegadas, falavam, esse é bom para buscar a morte, porque ele demora para vir, né? Pode ir, é bom para buscar a morte, demora, né? Eu acho que a Ruth é desse jeito, né? Paciência, dá para buscar a morte, né? Demora para chegar, né? Paciência. Mas quem tem paciência vive mais, e principalmente nessa área de esperar. Eu sei que Deus vai chegar, eu sei que Ele vai fazer, porque a nossa pressa, muitas vezes, nós atropelamos os planos de Deus, atrapalhamos. Agora veja bem, vou citar um exemplo aqui de humildade. Saul, o rei Saul,
um exemplo de humildade. Ah, não, pastor, é um exemplo de humildade. 1 Samuel capítulo 10, verso 22 diz assim: então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: está escondido entre a bagagem. Olha, o rei Saul era tão humilde, que quando eles iam consagrá-lo a rei, ele não apareceu. Samuel estava apresentando, fazendo todas aquelas honras, aquelas palavras, e nós nesse momento vamos ungir, vamos apresentar, vamos orar agora para o rei de Israel. E aí, cadê o rei? Cadê Saul? E cadê Saul? E daí as pessoas: Samuel, o homem não veio, não está aí no nosso meio. E o Senhor disse para Samuel: está sim, ele está escondido lá nas bagagens, vão lá e busquem ele. Humildade. Ele se achava achando assim pequeno para assumir como um rei, porque humildade não é ser coitado. Humildade é reconhecer que eu não posso, não tenho, dependo inteiramente do Senhor, não confio nas minhas capacidades. Davi, um exemplo de transparência. 1 Reis capítulo 2, verso 2, parte C, diz: coragem, pois, ser homem. Sabe o que disse isso? O Davi disse para Salomão: meu filho, vem cá. Explicou para ele todos os detalhes que você vai ter que fazer. Olha, tem o projeto da casa, da casa do Senhor, do templo aqui, tem todo o material, está aqui. E olha, tem essas coisas que você tem que cuidar. Cuide com o Joabe, cuide com o fulano de tal, cuide com o Beltrano. E outra coisa que eu vou pedir para você, meu filho: seja homem. Seja homem. Quando ele estava dizendo ser homem, amados, vai muito além da questão de ser macho, de comprovar que ele realmente é homem, mas nas suas atitudes, na sua palavra, no seu caráter, de ser homem. E foi isso que Davi pediu para Salomão, que ele fosse homem. No verso 9 ele diz assim: que Deus esquadrinha os corações, Deus te conhece, então seja homem. E é o que o nosso país nos dias de hoje precisa de ter: homens de Deus, homens que têm coragem de chegar e falar, não que fala pelos cantos, que usa o nome de Deus para transmitir alguma coisa. Mas seja homem, porque quando você nasceu, seja o médico, seja a parteira, seja quem for, ó, que nasceu, falaram o quê? Se era um menino, disse: nasceu um homem. E como diz a gauchada lá, diz assim: e tem que honrar as calças que veste. Não é isso, Glenn? Tem que honrar as calças que veste, ser homem. E foi isso que Davi disse: seja homem, um exemplo de transparência, ser transparente. Salomão também foi um exemplo em buscar orientação. Eu estou trazendo aqui alguns exemplos, algum modelo para ser seguido. Um pai, um exemplo de orientação. Ele buscava, não fazia nada sem buscar a orientação de Deus. Inclusive, uma das maiores revelações Deus deu a ele, que ele seria o homem mais sábio. O verso 5 diz assim: Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Salomão sempre consultou ao Senhor. O pai sábio edifica a sua família, mas o tolo destrói. O pai sábio edifica a sua família, mas o tolo destrói. Como você está edificando a sua família? Está construindo a sua família? Ou será que está destruindo? José, um exemplo de companheiro. Um exemplo de companheiro. Não o José, filho de Jacó, mas o José, pai de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 24, verso 25. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ele respeitou
Ele foi um exemplo de companheiro, mesmo sabendo ali que ele não era seu filho, era filho de Deus. Ele ensinou, ele foi companheiro. Você começa a imaginar José indo para a beira do rio ensinar o seu filho a pescar, ensinar ele a fazer algumas armadilhas para pegar lá uma caça, ensinar ele as coisas pequenas. Ou você acha que Jesus não brincou? Você acha que José não foi um pai? Qual foi a última vez, você que tem um filho homem, que levou ele na beira do rio para pescar? Qual foi a última vez que você fez algum programa com o seu filho, ou com a sua filha? Qual foi a última vez? Às vezes, nós falhamos. E o José foi um exemplo de companheiro de Jesus. Dentro de todos esses pais que eu citei, amado, Deus é um exemplo em tudo, principalmente no amor. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande amor. Deus tem todas essas qualidades como Pai, mas a que mais se destaca é o amor. Como Pai, não somos perfeitos, amado, mas dando o exemplo em todas as áreas. Você percebeu que quantas vezes o pai, mesmo que ele às vezes tenha um vício, uma coisa, não quer que o filho entre nisso? Seja um exemplo para os seus filhos, para as suas filhas. Siga o exemplo e essas qualidades que nós acabamos de citar de vários pais. Como eu disse, nós temos más qualidades também, mas também, com certeza, sobressai o número das nossas qualidades, e que essas boas qualidades venham a ser o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, e que amanhã nós possamos ouvir as pessoas dizer: o seu filho é igual a você, seu filho faz igual a você. Amém. Que Deus abençoe, amado, nesse dia de bênção, nesse dia que escolhido para comemorar o Dia dos Pais, e que essa palavra sirva para nós melhorarmos como pais, sempre melhorando, e que nós possamos fazer programas, podemos colocar a palavra de Deus em prática, que às vezes você está vendo o seu filho crescer, e daqui a pouco eles não são mais criança, e daqui a pouco são adultos, e você não fez nada dos programas de criança. Então aproveite os momentos que você tem com seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Se coloque em pé, nós vamos estar orando. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai querido, a tua palavra é verdadeira, Pai, e eu creio nela. Eu creio nessa palavra, Senhor. E todos nós, como Pai, precisamos ter qualidades. Precisamos ter esses exemplos, esses modelos, Senhor. Senhor, agora eu rogo por mim e por todos os pais que aqui estão, que nós possamos, Senhor amado, viver, dar-nos aquilo que precisamos para ser um bom pai. Senhor amado, que nós possamos ser exemplo em tudo, exemplo no amor, exemplo na fé, na confiança, na transparência, em transmitir a tua palavra, em confiar, em paciência, Senhor. Que os nossos filhos, nossas filhas possam olhar para nós e dizer: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual ao meu pai. Senhor meu Deus, nos ajude, só o Senhor pode nos ajudar. Agora, meu Pai, que a tua bênção, o nosso Pai Supremo, venha, Senhor, nos abençoar,
Venha, Senhor, tirar de nós as más qualidades. Venha tirar de nós, Senhor, aquilo que muitas vezes não queremos que os nossos filhos sirva de exemplo para os nossos filhos. Mas que o Senhor possa fazer que nós sejamos melhores pais. E que nós possamos, Pai amado, ser exemplo para eles, Pai amado. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor. Porque eu sei que a partir de hoje o Senhor vai nos melhorar mais. Porque nós estamos abrindo os nossos corações. Nós queremos ser melhores. Em nome de Jesus Cristo. Quantos aqui querem ser melhores pais? Amém? Então vamos dizer assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim: meu Deus, eu quero ser melhor a partir de hoje. Me ajude, porque eu preciso do Senhor. Amém.